Agora vamos agora ter os destaques de Thaís Freitas. Bom dia, Thaís. Muito bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV. Focando hoje na semana do Congresso Nacional, que deve ter em plenário a votação do marco fiscal. Hoje ou amanhã. Muito provavelmente amanhã, quarta-feira, normalmente é o dia das votações na Câmara dos Deputados, que é por onde esse projeto começa a tramitar no Congresso. O relator da nova regra fiscal, Cláudio Cajado, disse que vai fazer pequenos ajustes no texto para evitar qualquer tipo de dúvida antes de que a votação siga para plenário. Vamos acompanhar. Nós, basicamente, conversamos a respeito de tornar mais claro o texto em relação àqueles pontos que têm dúvida. Então, questões redacionais. Não temos o intuito aqui de modificar o que foi apresentado no substitutivo, mas deixar mais claro certas dúvidas que inclusive foram levantadas aí de forma, a nosso ver, equivocada, criando um ruído desnecessário, como aquela questão aí dos 80 bilhões que foram dados e tal. Então, vou encontrar aqui um texto que deixe claro que não é isso, obviamente mantendo o espírito do projeto, que é trazer um equilíbrio das contas públicas, uma trajetória da dívida em relação ao PIB e fazer com que os gastos sejam mantidos dentro daquela banda que nós apresentamos e mantivemos como conceito no marco fiscal, no regime fiscal sustentável. Então, o espírito foi esse, a conversa é muito positiva nesse aspecto e o que nós queremos é que o projeto possa continuar basicamente com o que foi apresentado. Bem, ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e saiu desse encontro dizendo que estava otimista em relação à tramitação. Na entrevista exclusiva que o presidente da Câmara, Arthur Lira, concedeu ao jornal Gente, ele foi bem claro. Esse é um assunto de país, não é um assunto de governo. E por isso, sim, terá todo o meu empenho e todo o meu apoio na tramitação na Câmara dos Deputados. O que eu quero destacar é o seguinte: essa regra fiscal é o ponto de partida de um governo que foi eleito e tomou posse, já deixando claro que quer gastar mais do que outros governos. Então, basicamente, ela é o pano de fundo, ela é a permissão para se gastar um pouco mais. Mas ela não resolve a questão fiscal do Brasil, assim como o teto de gastos, que era mais rígido, também não resolvia. Por quê? O teto de gastos, para que desse certo, dependia da aprovação de reformas. Ele falava o seguinte: não se gasta mais do que X mais a inflação. Ponto. E aí, para conseguir fazer com que caiba tudo dentro desse X, todos os custos da operação da máquina pública, era necessário que houvesse corte de gastos. Foi aprovada a reforma da Previdência, mas a reforma administrativa, que muitos consideram a mãe de todas as reformas, não saiu nem do papel. Foi ali um anteprojeto, engavetado instantaneamente e parou. Isso começou no governo Temer e aí seguiu no governo Bolsonaro. Nesse governo Lula agora, o governo quer gastar mais. Deve ser aprovada a nova regra fiscal. Não se sabe exatamente ainda qual vai ser o placar. PL votando contra, PSOL votando contra, a base de apoio fechada com Lula votando a favor e o Centrão ali naquela dúvida, mas há muita possibilidade de que isso seja aprovado e aprovado por um placar com alguma folga. Só isso resolve? Não, de forma alguma, porque ele é o pano de fundo. Para que a intenção do governo de aumentar investimentos públicos possa ser, de fato, levada a cabo, é preciso que o governo arrecade mais. E, para isso, é necessário também o apoio do Congresso Nacional. As medidas provisórias que foram editadas no começo do governo Lula têm um destino incerto hoje dentro da Câmara e do Senado, mas da Câmara. Haverá a necessidade de que essa base de apoio seja melhor construída para que a regra fiscal chegue ao objetivo que o governo quer que ela tenha. Então é isso que a gente tem que ficar atento a partir de agora. A regra básica deve sim ser aprovada, mas mais importante até do que isso é o que vem depois. E aí há uma dúvida muito grande ainda pairando no ar.